Voltamos, coisa boa. Aí, desculpa, eu demorei, porque eu tinha que publicar a primeira parte lá no IGTV e como eu nunca tinha voltado, eu não sabia como tinha que fazer rápido, eu fiquei tensa ali. Mas deu Demorou, certo. vai superar. Então tá bom, Tomás. Então vamos para os nossos 2 pontos aí da profissionalização. Então, que eu chamo de modernização da pecuária, né? Essa gestão profissional, eu costumo, eu costumo dividir em duas fases, vamos dizer assim, ou duas etapas, né? A primeira propriamente dito, o melhoramento das pastagens, né? Que é o reuso, né? De áreas já abertas. Aquelas áreas que estão abandonadas ou subutilizadas, o produtor tem que se preocupar em reutilizar. Aí que entra a recuperação de pastagens degradadas. Até porque terra não tá barata, né, doutor Moacir? Se Não não for está para usar direito, não tem por que ficar com ela, né? justamente. E cerca está topando com cerca já. Então, não tem Exato. como você apenas abandonar e ir em frente. E o segundo ponto, que complementa o primeiro, é aperfeiçoamento da capacidade gerencial do produtor em manter as pastagens produtivas, né? Quer dizer, controlando quando essa pastagem produz, em forragem, carne e leite. Isso Por é que um desafio. o ponto é importante, né? O aperfeiçoamento da capacidade gerencial do produtor é importante. Porque senão, professora, e demais que estão nos ouvindo, a gente fica num ciclo. Recupera, degrada. Degrada, recupera. Degrada, recupera. Degrada, recupera. E esse ciclo ele é maléfico, né? Ele não pode se manter. Então, por isso você tem esse segundo ponto, que é aperfeiçoar a capacidade gerencial do produtor e manter a pastagem produtiva. E como isso é feito? Aí entra aquele conceito que eu tento sempre jogar, que é o do manejo preventivo, né? Sim. E você faz esse que eu chamo do manejo preventivo da pastagem. Você fazendo o manejo preventivo da pastagem, você mantém essa pastagem produtiva indefinidamente, né? Quer dizer, você previne a degradação. E, e qual é a vantagem disso? É que o custo, gente, para manter pastagem produtiva é menor do que o custo para recuperar. Recuperação. A gente conversou sobre isso com o Humberto, ele está até acompanhando a gente aqui, ele falou sobre adubação de pastagem, e ele comentou isso, que ele fez uma live sobre adubação e ele falou exatamente isso. Gente, ninguém vai implementar um passo para recuperar ele daqui a 4 anos, isso não existe. Porque o Então, investimento é muito alto, pois é. né? E Tanto quando para eu implantar falo, quanto para recuperar. perfeito, e quando eu falo de custo, né, que tipo de custo eu estou falando? Claro que tem o custo financeiro, sem dúvida, ele é importantíssimo e é chave. Mas o outro custo que eu estou falando, gente, é o custo ambiental, né? Manter pastagem produtiva na propriedade rural aumenta a oferta de serviços ambientais, né? Quais são esses serviços ambientais de uma pastagem produtiva? O primeiro é óbvio, é prover alimento, né? Prover carne, prover leite, né? Outro ganho ambiental da pastagem produtiva é armazenar carbono, controlar a erosão, né? E uma pastagem degradada? A pastagem degradada ela aumenta os desserviços ambientais, né? Que aí é tudo inverso, né? O que a gente falou, né? Perda de carbono, erosão, né, de solo, perda de diminuição da provisão de alimento para a população, que é um serviço ambiental. Então, o custo, repito, e esse custo, ele não é só financeiro, que o professor que você falou abordou na semana passada, é ótimo que seja, e é o mais importante, mas tem que pensar também no custo, Ambiental. O né? custo ambiental é alto, é muito alto. Com certeza. O serviço ambiental que você tem na sua propriedade é muito melhor você ter uma pastagem produtiva indefinidamente do que uma pastagem improdutiva, né? Porque você vai ter aquilo que a gente chama desserviço. E como é que eu faço isso? Esses 2 pontos, por meio do manejo preventivo, né? E essa gestão profissional, né, da produção de bovino em pastagem, você tem que começar quebrando aqueles vícios que a gente falou há pouco, né?
que são herdados do passado da pecuária brasileira, né? Que parte não é cultura, que é com carência de manejo, particular de manejo, né? Que ele pode ser mantido produtivo apenas pelas leis da natureza, e não é assim, né? E a outra concepção que tem que acabar, que está errada, é que o boi cria a fazenda e a fazenda cria o fazendeiro. Isso não é por aí, né? É tudo ao contrário, né? A gente não tem que ir por esses caminhos, né? Deixa eu só fazer um comentário aqui. Acho que é Gladstone, ele perguntou sobre essa questão de consórcio de gramíneas. Eu queria só adiantar uma coisa aqui, aproveitar que tem bastante gente assistindo a gente aí agora. Na próxima semana, Gladstone, eu vou pedir para você segurar essa pergunta para a semana que vem. Doutor Moacir, quem vem conversar comigo na quinta-feira que vem é o Rodrigo Amorim Barbosa, o Guga, lá da Embrapa Gado de Corte. Ele vai falar um pouco para a gente. Eu vou ter que chamar de Guga, né? Não vou ficar chamando de doutor Rodrigo, porque não tem jeito, né? Aí o Guga vem conversar com a gente exatamente sobre isso, tá, pessoal? Ele vai falar com a gente sobre esse consórcio de gramíneas e aí nós vamos conversar sobre isso. Aí eu vou deixar para responder o Gladstone na próxima semana. Perfeito. Tá todo mundo ouvindo? Alguém disse que travou aí? Tá todo mundo ouvindo? Dá um ok pra gente de áudio e vídeo. Você tá me ouvindo, doutor Moacir? Eu tô, perfeito. Então tá. Então o pessoal tá tudo certinho, então beleza. Então, olha só isso que eu queria comentar. E uma outra pergunta que apareceu aí, doutor Moacir, que eu queria até conversar um pouquinho com o senhor em relação a isso. Quando a gente falou da questão das novas cultivares forrageiras que foram lançadas no mercado, alguém perguntou qual foi o impacto do capim-mombaça para o bioma amazônico. Como a Embrapa está fazendo essas pesquisas especificamente para esse bioma, né? E aí, assim, é óbvio que o senhor tem muita propriedade para falar sobre isso, mas sempre eu comento nas minhas lives que nós temos hoje no Brasil, não sei se o senhor concorda, alguns ecossistemas que são de fato carentes, né, da opção para diversidade de plantas forrageiras. Todas essas plantas forrageiras que estão no mercado, a maioria se encaixa muito bem ali no Brasil Central. Fui eu que travei. Deu uma... Fui eu. Foi. Fui eu que travei. Foi eu mesmo. Agora o senhor está me ouvindo? Mas se eu conseguir ouvir a pergunta? Tô, perfeito. Tá, a pergunta foi isso. Olha, você falou que... Pois não. Que tem várias forrageiras que são lançadas para diferentes biomas, é isso? Isso. Como é que está isso para o bioma amazônico? Então, deixa eu falar uma coisa. Eu tenho um programa muito agressivo da Embrapa, né, de lançamento de forrageira, nós acabamos de falar sobre ele, né? E esse programa, nos últimos anos, principalmente nos anos 2000, já lançou aproximadamente 10, 12 capins aí, que a gente poderia enumerar, são vários, Ipiporã, Paiaguás, e assim vai. Né? E Pânicos, Mombaça, Azuri, etc. A partir do problema que houve com a morte do braquiarão, né, o problema da síndrome da morte do braquiarão, né, a Embrapa começou a se preocupar mais com esse fator, né, com esse problema. E a morte do braquiarão, como todos sabem, basicamente ela só ocorre na Amazônia, né, no bioma Amazônia, na região norte. Né? Então, a partir daí, a Embrapa começou a incorporar nas avaliações que faz das forrageiras que são lançadas, a tolerância dessas forrageiras ao excesso de água no solo. E eu fico tão feliz quando eu vejo que eu vejo o nome do senhor pertinho do meu lá, que a gente está fazendo essas avaliações. Eu e o doutor Moacir estamos trabalhando com essas forrageiras para alagamento, que é a Unipasta, né? A gente tem essa parceria, a Embrapa manda a litoraliana e o doutor Sanzio manda para a gente os genótipos, né? E aí eu mandei o relatório há pouco tempo atrás para a doutora Eliana, né? Foi semana retrasada, né? O relatório para a reunião da Unipasta. Eu falei, e aí, os resultados foram parecidos com o do doutor Moacir? Os genótipos são os mesmos? Parece que foram. E dá para ocupar com esse problema de tolerância. Que antigamente você lançava o capim e dizia, olha, ele exige fertilidade do solo, é isso e aquilo, tolerância a cigarrinha, e mencionava esse problema do excesso de água, né?
Então, agora a gente está fazendo esse tipo de avaliação e se encaixa perfeitamente bem ao problema da Amazônia, né? Que você hoje, quando lança uma cultivar, você logo diz, olha, essa cultivar ela tem tolerância alta ao excesso de água no solo. Supõe-se, então, que aquelas que não são tolerantes vão ter problema em áreas que têm problema da... Né? Então, sem dúvida, as braquiárias, né, e os pânicos que foram lançados pela Embrapa, e muito ajudaram a melhorar a produtividade das pastagens na Amazônia, né? E dois capins, particularmente, que foram e estão sendo ainda, vamos dizer, grandes responsáveis por essa melhoria da pecuária. O primeiro foi o marandu, né, que foi lançado em 84 e chegou a ser, ainda é, de certa forma, o capim mais plantado na Amazônia e chegou no Brasil, de um modo geral, chegou a ser. Né? O problema da síndrome que diminuiu muito a quantidade, né, de pastagem. Mas o outro capim que fortemente hoje é plantado na região é o mombaça, né? O mombaça, inicialmente, juntamente com o Tanzânia deu uma parada por causa do problema do fungo, né? Do fungo, né? Do bipolares. Bipolares maides, né? Então ele deu essa parada aí, né? Mas o mombaça hoje é um dos capins mais plantados na Amazônia, né? Também, né? Agora, claro, o mombaça ele é uma elite, né? Produtor que maneja mombaça adequadamente é a elite dos produtores, do que ocorria com o marandu, né? O marandu, você pode ser elite, ter marandu, mas você não precisa se preocupar tanto com o manejo como no mombaça. Aqui, ó, a nossa canequinha é assim, ó, não trate como pânico quem te trata como braquiária. Perfeito. Resumindo o que o senhor falou. Aqui isso. Na nossa canequinha do grupo de estudo é isso, ó. É isso que está escrito aqui. Perfeito. Gostei. Muito interessante, né? Então, hoje... ó, eu vou mandar de presente uma caneca dessa para o senhor, tá? Poxa, que bom. Obrigado. E hoje, você já tem outras opções que ainda estão muito pouco usadas, mas já estão sendo usadas. O próprio Zuri, né? que eu acho, pelo que eu tenho visto, é uma opção mais adequada do que o mombaça para algumas situações. Aparentemente tem um manejo menos problemático, vamos dizer assim. Bem mais dócil para o manejo, né? Perfeito. O próprio Tamani, o Quênia, etc., são capins que estão entrando na região amazônica. Alguém perguntou sobre mombaça na Amazônia, não foi isso? Sim, foi. E eu digo que o mombaça, quando começou a aparecer o problema de morte do braquiarão, o mombaça foi um capim que veio socorrer em muitas regiões as áreas afetadas pela morte do braquiarão, né? Porque ele não tem o problema da morte, né? Como tem outros capins desse gênero, né? Sim. O próprio Maasai, ele teve uma ascensão grande na região e ainda tem, de certa forma, pela própria característica dele de não ser tão exigente em solo como é o mombaça. Isso. Ocupa bem um nicho da braquiária, né? Principalmente da brisanta, né? Ele ocupa um nicho da brisanta bem, né? Tanto em produtividade quanto em exigência e fertilidade, né? Isso, e resposta, né? Do animal. Com certeza, né? Ele está mais ou menos naquele nível. Eu costumo dizer que o Maasai é o capim light, né? Se a vaca não quer engordar muito, ela vai no Maasai, né? Que ela quer manter o corpinho esbelto, porque ele tem certos problemas. Problemas de digestibilidade, né? Digestibilidade, etc. É ideal para aquela vaca que quer se manter elegante, né? Mas foi um capim que entrou forte e até hoje tem uma aceitação grande na região, né? Você só me permite aqui, estão perguntando aqui, doutor Moacir, se em relação às braquiárias híbridas, elas têm hoje força para poder bater de frente com os pânicos em questão de produtividade.
né, essas braquiárias híbridas? Não, eu não acho que tenha, né? Também Agora, acho que não. pois é, depende do tratamento que você der, né? Pânico, ele exige uma condição diferenciada de manejo, evidentemente, né? Basta dizer que você não vai usar pânico em pastejo contínuo, né? Você não deve, pelo menos, né? Você tem que rodar animal para você ter o máximo aproveitamento dele, né? E questão de solo também é diferente, né? Agora, em questão de produtividade, agora, isso é relativo, viu, professora? Porque se eu estou numa área em que o meu solo não é tão bom assim, e eu não estou dando uma adubação de manutenção, tem braquiária que vai produzir mais que pânico. Mais que pânico, claro. Depende do manejo, né? Pânico tem que ser tratado como pânico, braquiária como braquiária. A resposta que eu estou tendo, né, que eu estou dando, digo, é considerando o manejo adequado de solo e de pastejo. Então, não, braquiária não bate pânico em produtividade. Quando as duas estão bem manejadas e com as exigências atendidas. Quando as duas estão bem manejadas. Mas, se estão mal manejadas, se você não está afim, ou não pode, ou não tem como investir, né, planta medícula, né? Planta tupi, né? É o jeito, né? Porque aí é um capim menos exigente, e se você manejar adequadamente a almidícola, seja ela tupi, seja ela comum, não deixar ela passar, ela deixar numa altura de que 10, 15 centímetros, ela consegue ter uma resposta boa, né? Você consegue tirar uma resposta boa. A tupi, ela tem a vantagem, assim como a mandela comum, né? Relativa tolerância ao alagamento, né? Não Sim. muito, mas tem, né? E foi lançado em 2012, se eu não me engano, né? E naquele tempo era chamada de dictioneura, né? Que chegou a ser chamada de dictioneura, depois... isso. Né? Mas, sem dúvida, é um capim interessante, né? E para questões de áreas que têm problemas de drenagem e não têm problemas de seca, de período seco muito intenso, né? Aí você pode pensar no próprio tangola, né? Que ainda pode ser usado, né? E é usado. Tem áreas, tem produtores que usam tangola com muita, vamos dizer assim, propriedade, e a coisa é bem feita, é um bom capim, né? Então, falando de braquiárias, né? As braquiárias sempre foram, vamos dizer assim, inicialmente a salvação da pecuária, principalmente aqui na região, né? Quando nós tivemos o início da atividade pecuária em pastagens plantadas na Amazônia e em outras regiões do Brasil, né? Quando os pânicos começaram a degradar, veio a braquiária decumbens, né? E na época, principalmente a braquiária ipeã, né? Depois só que veio a basilisque, né? Mas aí chegou da Austrália, né? Isso. Chegou a cigarrinha dizimando tudo. A ipeã, ela foi trazida nos anos 1950 por um agrônomo da FAO, se eu não me engano, que aqui chegou e trouxe algumas mudas e foi introduzindo, etc. Pará, né? Isso. E a basilisque, ela foi depois introduzida e teve uma grande aceitação, mas a cigarrinha veio e acabou. Foi aí que entrou, professora, a braquiária medícula. A braquiária medícula é uma introdução de 1965. Ela foi lançada pela instituição aqui, a Embrapa Amazônia Oriental, na época tinha outro nome, né? Então, ela foi lançada com a grande, vamos dizer, vantagem de ser relativamente tolerante a ataques de cigarrinha. E ela foi a salvação para muita gente, realmente.
basta ele dizer que foi uma área imensa, plantada toda por muda, né? Porque na época não havia produção de sementes que eram medícolas, né? Mas, bom, então, voltando à pergunta inicial, sim, o Mombaça está sendo um capim muito usado aqui na região amazônica e preencheu o lugar do marandu. Claro que são capins totalmente diferentes, mas ele ocupou muitos espaços que o marandu era usado, né? Perfeito. O doutor Michael, acho que da Embrapa Acre, não é isso, Michael? Michael Salles está perguntando para a gente, pedindo para a gente falar um pouco sobre essa questão relacionada ao pânico para equino. Como é que vocês estão com esse... Tem algum problema disso daí na Amazônia? Como é que tá? Aqui a gente tem tido problema, Michael. Aqui você perguntou na Amazônia, mas aqui no Sudeste a gente tem tido problema. Então, eu não tenho muita experiência com esses novos capins. Alguém me falou que o tamanho seria uma alternativa para equinos, né? Pelo próprio porte baixo. O Maasai, eu sei que ele tem uma certa aceitação, né, por equinos, né? Mas eu prefiro não opinar muito, porque eu não tenho experiência nessa área, né, como o equino, né? O medículo é uma alternativa muito usada aqui. Sínodo, né, tem sido usado. Para equino O problema do sínodo é essa questão de ter que plantar por muda, né? Plantar por muda. A Angola também é por muda, né? Então tem muitos desses capítulos. Na verdade, se o senhor me permite aí, a gente tem relatos de sucesso com Maasai e Tamanho para equinos, e tem muitos relatos de morte, de óbito de equinos. Então, nas minhas aulas, doutor Moacir, eu costumo dizer assim, não recomendo. Né? Até agora, na segunda edição do livro, nós vamos colocar a... Pessoal, vocês estão me ouvindo? Agora sim, deu uma... Sou eu que estou travando. Mas tá bom. Sim. No livro, no capítulo de pânico, a gente já coloca algumas restrições. Na segunda edição do Plantas Forrageiras que está saindo agora, no capítulo de pânico, doutor Moacir, já tem as restrições. Daquelas que não são indicados para equino, né? Então, Maasai, Tamanho, Mombaça, da cólica, que pode levar óbito, todo mundo fora, teoricamente fora da recomendação para equinos. Perfeito. O Tanzânia deu muito problema com a Tanzânia eu também sabia que tinha problema. Doutor Moacir, tem muitas perguntas aí, mas eu não vou conseguir responder todas, tá, pessoal? A gente já extrapolou o nosso horário aí. E eu queria, então, Moacir, se fosse possível, só amarrar aí esse conceito do manejo profissional, resumindo para a gente esses pontos todos que o senhor falou rapidamente aí. Que a gente aprendeu muito. Gente, eu aprendi muito hoje. Essa história toda da pecuária, essa história toda das plantas forrageiras, que é isso. Nossa! Então, a gente veio hoje para falar sobre aquela pecuária profissional, né? Ou pecuária empresarial, né? Então, basicamente, conversou hoje é que primeiro, que a característica da pecuária faz com que você acabe se acostumando a tratar a pecuária sobre pastagens, acabe manejando as pastagens de uma forma inadequada, né? Você acaba repetindo o que se fazia na era colonial, anos 1800, com pastagem. Por quê? Porque você transporta o conceito de pastagens naturais, né, para pastagens plantadas. E aí eu comentei que você tem que se livrar desse estigma da pecuária a pasto como se fosse natural, para pastagem plantada é totalmente diferente, né? Desses vícios. Então, pastagem tem que ser tratada como cultura, né? E essa gestão empresarial da pecuária que a gente está buscando, professor, eu não comentei hoje, mas a gente pode comentar numa futura live. Com certeza. A pecuária está dividida em fases, eu costumo dividir em 4. Né? Nós estamos numa terceira fase que está indo para uma quarta. Esta quarta fase é que nós viemos conversar hoje aqui.
que é essa gestão empresarial, profissional da pecuária por meio do manejo preventivo. Nós estamos saindo da terceira fase da pecuária, que começou em meados dos anos 80 e perdura até hoje. E nós estamos transportando para essa nova fase, que é essa gestão empresarial, que é justamente você tentar intensificar a produção de uma forma racional. Aí vem aquela história, racional entra o quê? Preceitos agronômicos, econômicos, ambientais, sociais e de bem-estar. Então, o melhoramento da pecuária, eu falei, está em duas fases. Primeiro, melhoramento de pastagem, reuso de áreas que estão mal aproveitadas. Uma segunda etapa é aperfeiçoar a capacidade gerencial do produtor, para manter essas pastagens produtivas, saber quanto a pastagem produz, quanto ele produz de carne, quanto ele produz de leite. Como eu faço isso? É manejo preventivo. Quer dizer, manter pastagens produtivas e evitar parar com esse ciclo. Degradou, recuperou, porque isso tem um custo econômico e um custo ambiental. O custo ambiental, o econômico, a gente está careca de saber, o ambiental é desserviço. Uma pastagem degradada, ela presta desserviços ambientais na propriedade, e uma pastagem produtiva, ela presta serviços ambientais na propriedade. Então, os custos para manter pastagem produtiva, eles são bem menores do que de recuperar. Então, basicamente, professora, foi isso que a gente conversou um pouco, a gente foi um pouquinho no passado, eu falei até da minha história, inclusive. Foi bom para todo mundo, foi muito bom. Eu pensei que essa hora que o pessoal tinha dormido, Nada. Aí que o pessoal foi chegando mesmo. Como é que a gente... Quem vai perder a oportunidade de ouvir alguém que tem tanta experiência na área de floricultura falar com a gente, Perfeito, agradeço. E um ponto que eu mencionei, que eu quero que fique gravado aqui na memória de todos, é que a evolução da pecuária brasileira, ela se deveu a dois fatores principais, genética do rebanho, e manejo da pastagem em termos de mudança de pastagens naturais para pastagens plantadas. Só que a genética, eu falei, professora, ela andou mais depressa que o tempo. Ela avançou muito. Hoje nós estamos no topo do mundo em termos de genética de rebanho. Mas, sob o aspecto de manejo de pastagem, por tudo que a gente falou aqui, a gente quase parou no tempo. Então, vamos empurrar e lembrar que o produtor de carne, o produtor de leite, antes de ser produtor de carne e leite, ele é produtor de pasto. Então, para ele ser um bom produtor de carne, ele tem que ser um bom agricultor da sua pastagem. Então, da próxima vez que você chegar com um produtor rural, você pergunte para ele, você produz o quê? Se ele disser carne, se ele disser leite, você diz, você não produz carne e leite. Quem produz carne e leite é o pasto. Você é produtor de pasto. E é por aí. Adorei. Bom demais, doutor. Assim, muitíssimo obrigado por você ter me dado. Eu estava comentando com os colegas, o Rafael, eu vou colocar no meu Lattes, que eu fiz uma live com o Moacir. Isso é para ir pro Lattes. Pessoal, eu quero agradecer demais a vocês que acompanham a gente aí. Ficou bastante gente na live durante quase 2 horas, 1h30 que a gente está aqui conversando. Queria agradecer demais a vocês. O pessoal ficou firme aí com a gente. O Rafael estava fazendo uma outra live lá também com o Bruno, muito interessante, no mesmo horário. Nós precisamos conversar para isso não acontecer mais, Rafael? E quero demais agradecer. Eu sou uma simpatia, a gente já se encontrou pessoalmente, mas não conversamos tanto assim, Então eu tô bem contente, bem feliz. Eu tenho um livro aqui. Deixa eu ver, cadê ele? O livro preto. Aí, o livro preto. Tá chegando a 2ª edição, eu conversei com o professor Dilermando. Olha lá. Até Ô, gente, eu vou contar um negócio para vocês. Aproveitar que o pessoal tá aí. Quando o doutor Moacir estava com esse livro na mão e pediu para eu escrever, a minha letra tá uma coisa horrível, porque eu tremia que nem vara verde. Eu não tô acreditando que eu tô escrevendo aqui no livro para ele, gente. É impressionante. Você chegar assim, vocês não têm noção, é a mesma coisa de você pegar
o marujo que limpa lá o convés e o almirante chegar para falar com ele. Foi assim que eu me senti. Eu era aquele marujo que limpava o convés e o almirante perguntou alguma coisa. Ai, meu Deus! Mas foi muito bom. Isso Foi aqui não, muito bom. isso aqui não é obra de marujo, não. Isso aqui é... Mas então tá bom, Tomassi, muito obrigada, tá? Ô, gente, o livro, alguém tá perguntando o livro tá, a segunda edição dele já tá na editora da UFV, tá? Beleza. A gente agora que já era para estar impresso, mas agora com esse negócio da pandemia eles deram uma parada, não tem funcionário para fazer a impressão. Aí eu até brinquei com o professor Dilermando, Tomassi, que a única coisa que a gente não vai abrir mão é da capa ser preta, porque todo mundo fala assim, ah, Janaína do livro preto, Dilermando do livro preto, é a gente mesmo. Aí vai ficar com essa capa mesmo. Perfeito. Então, aí vamos esperar agora a editora do UFV lançar essa segunda edição. Doutor Tomassi, de coração, muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada mesmo. Foi uma aula o que a gente recebeu aqui hoje, de coração. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado por tudo. E até uma próxima. Ok. Um abraço. Tchau. Tchau.